Desculpa aí, viu, galera? Só aguardar todo mundo voltar. Hum, pronto. Agora sim, vamos ver se dá certo. Hum. Ué, cadê a Val? É, acho que ela não vai estar online. Ela já entrou, já falou um pouquinho. Então é comigo e com você. Agora eu não estou te vendo agora. Não, a Val disse que alguém ia mediar, não sei quem. Acho que sou eu mesmo que ia fazer isso. Então pode deitar o cabelo. Então tá certo, vou começar, tá bom, gente? Só para explicar um pouquinho, vou voltar um pouquinho que eu estava falando antes para ver se todo mundo pega. Eu vou me apresentar. Meu nome é Kleber Conrado Berto. Eu sou artista de circo. Trabalhei com circo de Soleil por muitos anos. E no momento, hoje, eu estou trabalhando com o Franco Dragone, que é um dos criadores de vários shows do Circo de Soleil, aqui em Dubai. A minha história de vida um pouco, eu vou explicar um pouco minha história de vida, contar como que eu cheguei até aqui. Eu comecei com capoeira quando eu tinha 9 anos de idade. Depois dos 9 anos de idade, eu fiquei até uns 3, 14 anos. E nos 3, 14 anos, eu comecei a fazer escola de circo, que foi exatamente no Circo de Todo Mundo, onde eu fazia aula de acrobacia, malabares, tudo. Participei de vários espetáculos com o Circo de Todo Mundo também. Ah, e com 17 anos de idade, eu senti que estava bem limitado, sabe, a parte artística no Brasil mesmo. Ah, Aí eu teve uma audição, um teste de circo. Só um minuto, se não parece. Charles, você não está aparecendo, está aparecendo a câmera do outro lado do seu telefone. Pra mim aqui tá a minha. Você está conseguindo se ver na câmera? Tô. Agora que eu mudei aqui, tô vendo do outro lado. Tô vendo as cadeiras aqui de casa. Eu estou vendo só as cadeiras. É, aí ó, mudei de novo pra mim. É? Estranho. Deixa eu tentar te chamar de novo. Charles, eu já te adicionei mais uma vez. Só está esperando a conexão. Mas aqui pra mim tá. Que estranho. Charles, você tá me ouvindo ainda? Não, né? Ah, agora eu consigo te ver. Só que eu tô travado. Exatamente. Complicado, viu, gente? No Zoom seria perfeito também nessa live.
Deixa eu tentar sair de novo. Tá ótimo. Gente, a imagem tá boa aí? Todo mundo? Eu não estou conseguindo trocar a câmera. Tá muito estranho. O que eu posso fazer é virar ela e eu não vou te ver. Eu só vou te ouvir. Talvez... Ih, gente. Me perguntar, Val, o que ela acha, então, para fazer. Todo mundo falando que está bem. Tá dando para ver aí agora? Não, ainda não. Ué, então a câmera que tá travada. Travando, né? Engraçado, antes eu tava. Deixa eu tentar. Tá todo mundo só me vendo, né, gente? Já não estão te vendo. A conexão está bem. Ainda não. Eu vou tentar virar a câmera antes de conectar. Mil desculpas, viu, gente? Foi a confusão toda, mas vai dar certo. Vamos tentar organizar, vai dar direitinho. Eu vou preparando as perguntas, quem tiver interessado em alguma pergunta, já pode ir preparando, que aí eu vou respondendo também pouquinho em pouquinho. Ih, tá mal, hein, Tiago? Não tô conseguindo, não. Ou a gente fica assim, como só falando, né? Porque a sua voz parece que tá vindo bem. A Daniela falou que vai me ligar aqui, mas aí eu tenho que ver como é que ele vai fazer. Mas se quiser ir falando, se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Vamos falando, eu vou explicar um pouquinho, terminar de explicar a minha história de vida, mas depois a gente começa um bate-papo. Eu vou entrar. A Val acho que falou que vai entrar na live. Deixa eu ver se eu boto ela. Refrigerante. Olá. Tá joia? Aqui, o que tá acontecendo? Betinho hoje tá nublado, sabe? Aí eu acho que hoje a gente notou que a internet tava um pouco lenta mesmo. Aqui no circo, a internet hoje que tá oscilando, mas tá dando pra gente te ver. Aí a Dani tá resolvendo o problema técnico com o Charles e vamos conduzindo aqui, tá bom? Vamos lá aí, um pouquinho. termina aí a sua fala e aí a gente vai conversando com o pessoal. Tá ótimo. Eu estava falando, eu comecei no Circo de Todo Mundo há 8 anos, mas acho que foi... não lembro direito o ano, mas faz bastante tempo.
acho que em 2002 eu fui fazer, passei numa audição, teve no Rio, né? E fui um dos 3 selecionados aqui daí do Brasil. E em 2003 eu fui para Montreal, onde foi a formação, onde eu comecei a me treinar. Alguém falou 2001? onde comecei a treinar e fiz a formação para o primeiro espetáculo que eu fiz parte do Cirque du Soleil, que se chama K. Onde está a foto aí. No K, eu fiquei no K durante 7 anos, trabalhando no mesmo show, em Las Vegas. Depois do K, eu recebi uma outra proposta para ir trabalhar na Disneylândia, lá de Paris, na França, onde eu fui para lá para estudar um pouco de francês. Até então, estava trabalhando na Disneylândia. Depois da Disneylândia, fui trabalhar também fui para Macau, na China, trabalhar com Franco Dragone, num espetáculo que chama House of Dancing Water, que é um espetáculo aquático, onde fiquei trabalhando por 4 anos na China. Logo depois, eu recebi uma proposta para voltar para o Cirque du Soleil, para um novo espetáculo, que se chamava Toruk, que é baseado no filme Avatar, não sei se vocês se lembram, do diretor James Cameron. Onde você veste tudo de azul e tudo, é bem legal. E depois disso, o Franco Dragone me convidou para trabalhar, para voltar para a companhia dele de novo, onde eu estou agora, que se chama, o espetáculo se chama La Perle, A Pérola, La Perle, perdão. E é um espetáculo aquático também, onde eu faço um dos personagens principais do show. E o espetáculo fica aqui em Dubai, e onde eu já estou faz 4 meses, que eu tinha acabado de chegar, até antes da pandemia começar, né? No momento estamos parados, mas já vamos voltar a treinar semana que vem. Vamos voltar a ensaiar e preparar o show, mudar um pouquinho o show, né? Como você está falando, para também trocar os lugares dos assentos, né? Mudar um pouco o show, porque agora a gente tem que acompanhar, né? Essa parte da pandemia de distância, de máscara, então tem que dar bastante. Seguir todo um critério, né? Para poder estar participando. E, Klebe, como que você fala para a gente um pouco sobre, né? A gente já vai mais de 90 dias, nós aqui no Brasil, que a gente está nesse período de isolamento, nesse período de pandemia. Então, assim, as instituições pararam, escolas, crianças estão todas em casa. A gente tem conversado com os meninos do Cirque de Todo Mundo e eles falam: nossa, Paulo, tô doida pro circo volta, eu não aguento mais ficar em casa. E aí a gente tem muito essa referência de falar dos meninos que passaram pelo circo, sabe? Dos que estão aí fora, dos que estão aqui em Belo Horizonte, estão espalhados aí pelo mundo afora. Outros igual o Anderson, que continua em Nova Lima. O Anderson, Circo de Todo Mundo. E mesmo aqui em Betim, que a gente trabalha e tem instrutores que já foram alunos, sabe? E aí a importância do projeto, né? Dos projetos sociais na vida dessas pessoas. E quando a gente conversa com uma pessoa igual você, a gente sabe que os meninos se inspiram, né? E nesse momento em que nós estamos vivendo dessa pandemia, né? Que é a questão da cidadania mesmo, dos direitos, né? Da criança e do adolescente, que devido a um motivo de força maior, querendo ou não, né? Muitas estão dentro de casa, né? Tendo seus direitos violados, sofrendo algumas consequências, e nem todo mundo tem o privilégio da quarentena, né? Então, esse mês de junho a gente tem trabalhado muito a questão do trabalho, de reforçar mais sobre o trabalho infantil e falar mesmo, né, dessa questão da cidadania, né, dessas crianças que estão isoladas em casa. Então,
quando a gente propôs essa questão desse bate-papo, né, e você aceitou, né, a gente achou muito bacana você poder falar para nós, falar para eles a questão dessa realidade que está aí fora, né, que é a nível internacional, e a gente falar a nível, né, de Brasil. Então, assim, você já até explanou um pouco como que tá, que vocês vão voltar a treinar, mas você acha que as questões socioculturais, nesse momento da pandemia, ela tem sido contemplada, assim, pela sociedade como um todo? Desde o poder público, até mesmo a questão das pessoas mesmo, sabe? Que a arte, né, foi a primeira a parar, os projetos, né? E com certeza vamos ser os últimos a voltar. Felizmente. Então, fala um pouquinho pra gente como que tá isso aí fora, como que você tá vendo a questão dos artistas, né? Essa Bom, questão. primeiramente, que muitas vezes as pessoas até pensam, ah, não, só está acontecendo aqui no Brasil, né? Gente, está acontecendo isso no mundo inteiro. Olha, eu já viajei mais de 32 países e todos os meus amigos que eu tenho lá estão passando pelas mesmas dificuldades, tendo que mudar toda a rotina de vida, de máscara, de distância, essas coisas. Para a gente em casa, para a gente como artista mesmo, a gente tem que manter pelo menos, né, a saúde mental também, tentar procurar fazer mais coisas em casa. Por exemplo, treinamento a gente tenta fazer em casa mesmo. A gente usa muito a parte tecnológica também de usar live para fazer esportes, para dar aula. Por exemplo, hoje mesmo eu estava dando aula de salsa para uns amigos também, já dei uma aula de salsa online, né? Para tentar manter mesmo essa saúde mental da gente mesmo, que faz bastante importante. E a parte artística do show também, com certeza vai mudar bastante coisa, então a gente tem que se preparar também, né? Porque a gente pode pensar, a gente tem que manter positivo, né? Para essa coisa melhorar, mas também tentar fazer o melhor da gente, né? Para minimizar, né? Para contribuir, né? Exatamente. Entendi. Você lembra, teve uma vez que você esteve numa das nossas lonas e você viu o mini trampolim e você falou assim, olha, há 20 e tantos anos atrás eu saltei nesse mini trampolim. Exatamente. Então, assim, ainda existe, tá? Aquele mini trampolim. É mesmo? Vocês viram? Como é que o Cia também? E aí, é isso. A gente está aqui nesse Brasil, né? Com esse momento que nós estamos vivendo e procurando fazer algo pelas nossas crianças, pelo nosso público. O Charles chamou aqui, falou que a conexão dele tá boa e que ele vai entrar. Então, eu vou te pedir para você, pode conduzir até ele entrar de novo, para vocês fazer a questão do bate-volta, tá bom? Aí é só o pessoal ter paciência aí que a coisa tá rolando, beleza? Vai dar. Tá jóia, Cleber. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Charles. Vamos ver se agora dá, né? Se agora vai. Vamos ver. Tá dando para ver? Ainda não, tá tudo escuro. Complicado. Aqui eu tô me vendo e tô te vendo. Mas aí, se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Manda ver. Não, a gente tá conseguindo te ouvir muito bem, mas é só a imagem que tá congelada mesmo. Ó, parece que voltou agora. Agora Beleza. tá bom. Então tá ótimo. Então vamos seguir. Então eu já falei um pouquinho. Prazer de te conhecer. Primeiramente. Você trabalhou junto, você trabalhou com a Teuda, né? Com a Teuda Foi com a Vara. Teuda. Isso mesmo. Isso. A gente saímos, A gente saímos juntos. Eu lembro quando ela foi. Eu lembro quando ela foi pro CAR.
Isso. A gente trabalhou lá bastante tempo, acho que uns 3 anos juntos. Aí depois ela voltou, acho que pro Brasil, eu continuei, né, por um tempo. É, Bacana. interessante. É. Mas eu já contei um pouco da minha história, agora não sei como a gente vai fazer esse bate-papo, para explicar um pouco o que está acontecendo, né? A gente estava falando essa questão de as questões culturais, né, nesse contexto de pandemia. Uma das principais questões que surgem, né, é a questão do convívio. Porque não existe cultura isolada, porque cultura é algo que se compartilha. Então, eu Uhum. acredito que essa situação de pandemia, ela dificulta isso um pouco, né? A gente vai ter que reaprender algumas coisas, lidar com outras, né? Por exemplo, a gente está tratando agora com tecnologia, onde as pessoas estão longe, mas conseguem se falar. Não é a mesma coisa É, de um papo de olho no olho. Então, assim, a gente vai ter que reaprender muita coisa, é. até passar isso. Agora mesmo, no espetáculo que eu estou agora, a gente vai começar a ensaiar semana que vem. Mas vai ser uns 2 meses só de ensaio, onde a gente vai trabalhar mais só nessa coisa mesmo de distância, que não dá para a gente fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Então, essa parte que você está falando mesmo de adaptar mesmo a situação, né? E que até nós pensamos também em trabalhar com live, esse negócio, mas pro tamanho do espetáculo fica um pouco difícil. E a gente perde também, né, essa parte do contato humano, né, do sorriso, né, que a gente toda vez tem que ficar usando máscara, a gente perde esse, não sei, para mim Não, eu acho que não é só isso. Quando você lida com... Tem algumas áreas culturais que é um pouco mais fácil. O cinema, ele já lida com isso, né? Com a telinha, com esse direcionamento. Mas de outras artes tem um componente do ao vivo, do espaço, de sentir, né, o espaço, né? Hoje, por exemplo, hoje em dia, eu estou lidando agora com uma graduação em arquitetura. Né? E a gente estava conversando. Né? Eu, aos 50 anos, voltando para a faculdade para fazer arquitetura. E a gente estava conversando sobre essa coisa. Assim, tem uma turminha que muitas vezes, quando vai fazer algum trabalho de algum lugar, aí entra, por exemplo, vou lá no Google Earth ou vou no Google Maps e vou ver o espaço, né, que eu vou fazer o projeto. Né? Eu trago isso muito para a gente, não é a mesma coisa de você estar no espaço, sentir, né, as reações do corpo, porque a gente é muito corpo, então a gente não é uma telinha. O meu medo é que reduza as percepções e as sensações humanas apenas a esse quadradinho né, e fique só nisso. Pode-se chegar a um momento em que esse reducionismo ele seja danoso para o ser humano, porque o ser humano não é para isso, né? O ser humano é do corpóreo. Exatamente. Tanto que se você for falar assim, se fosse possível, então você poderia se relacionar, se casar só pelo celular, né? Só pela tela, mas não é. Então a gente precisa dessa relação. E isso me faz pensar muito na questão também, quando a gente fala de distanciamento, do distanciamento que a gente já vem
tendo muito antes de pandemia, né? Quando a gente fala, eu estava pensando um pouco há um tempo atrás, de distanciamento social, né? Que a gente, às vezes, a gente vai se impondo. Mais uma vez eu vou pegar, porque é muito recente essa coisa de eu estar lidando muito com o ambiente arquitetônico, então isso está muito na minha cabeça, né? E eu fico pensando, quando você pensa assim, antes você tinha as casas, né? Vamos pensar no espaço urbano e no espaço do convívio, né? Que o espaço do convívio é o espaço cultural. Né? Você não tem como distanciar isso. A cultura acontece no espaço, no tempo e no espaço, não é só no tempo. A telinha é só tempo. Né? Isso que a gente está vivendo aqui nessa tela não é tempo e espaço, é só tempo. Porque os espaços são diferentes, o tempo é o mesmo, mas os espaços são diferentes. E a gente precisa muito dessa relação de tempo e espaço juntos. E aí você vê essas cidades mais antigas, onde o convívio era mais era mais próximo, você não tinha uma diferenciação muito grande entre o público e o privado. Né? Tanto que a porta, aqui em Minas a gente vai lembrar muito aquelas, quando você vai em cidades, né, coloniais, a porta da casa já dá para o passeio da casa, ou seja, né, tem essa relação muito próxima entre as pessoas. Brasileiros, a gente tem essa coisa também, né, que a gente precisa de ter. Né? No exterior já muda um pouco, porque as pessoas não têm muito contato, por exemplo, você não conversa muito com seu vizinho. No Brasil, você sempre você dá um salve pro seu vizinho e tudo, né? Tem aquela proximidade um pouco mais. E agora com essa pandemia parece que puxou mais um pouco, né? Sim, mas o que me preocupa mais é porque isso, de uma certa maneira, lógico, tem N questões aí, por exemplo, questões de violência e tudo, mas as pessoas começaram a se amuralhar. Isso é verdade. Eu acredito, né? Essa coisa, né? Começou não vou conversar muito com ele, porque não quero meu vizinho, mas eu não vou mexer muito. E aí as pessoas começam, né? Criam muros enormes em casa, aí constrói uma casa e põe um muro de 2, 3 metros, por quê? Porque não quer contato com ninguém. Né? Aquele mundinho. Então, exatamente, aí fica nessa aqui. Como é que fica aí? Porque é muito do contexto aqui, né? A questão sociocultural, né? Na pandemia. Eu acho que, de uma certa maneira, essa pandemia ela só vem estampar de forma muito pungente um isolamento social que a gente já estava vivendo. Já tinha, né? Muito sutil e muito assim, aceito pela sociedade, né? Então eu vou construir, né? Tem tem essa coisa de você vive num prédio, por exemplo, ou num condomínio e não conhece o seu vizinho de baixo. Você não conversa com coisa. Então, de um certo ponto de vista, até onde a gente... Né, aí é uma provocação que eu quero trazer, até onde a gente não estava vivendo num isolamento social em que esse Covid só veio jogar na cara da gente, fala assim, aqui, o que vocês estavam vivendo, na verdade, era isso. Vocês estavam fingindo que tinham convívio com as pessoas, né? Quando, na verdade, vocês se isolavam e só se relacionavam quando achavam que devia e tudo. Então, esses dias eu estava pensando muito nisso. Como é que essa pandemia
ela só veio esfregar na cara da gente um mal que a gente já estava aceitando como normal. Antigamente, e a pergunta que eu lanço é a seguinte: o que a gente vai fazer com isso, né? Porque uma coisa é quando a gente está e não está vendo. Agora, quando a coisa é esfregada na cara da gente, a pergunta é: e aí? Né? E aí? O que a gente pode fazer? Como é que a gente vai mudar isso? Porque eu tenho certeza que quando acabar isso vai ser uma loucura. Todo mundo querendo sair, conversar, ver com quem todo, sabe, com quem não via há muito tempo. Mas aí depois, será que vai tudo voltar ao isolamento social natural que já existia? De não ver o vizinho, de não conhecer, né? De não participar. Eu acho engraçado quando as pessoas falam que já têm esse costume de ficar. Final de semana eu vou descansar, vou ficar em casa. Ficar em casa com o marido, com a esposa, com o namorado. Mas hoje já é assim: ah, não, mas você tem que ficar em casa nesse final de semana. Aí já é uma loucura. Nossa, não, aí eu não quero, não, eu tenho que sair, né? A Val estava perguntando aqui, gente, para a mudança em relação com o circo público, com relação com o circo público com a pandemia. Bom, com o público, o pessoal vem assistir o show. Agora a gente vai ter que mudar bastante essa parte, porque nós artistas, depois que terminamos o show, a gente tinha costume de cumprimentar, ir lá, conversar com o público, né, depois do show. Mas hoje, agora a gente não vai ter que ter essa distância mais. Que vai mudar bastante também é a parte do público sentar um do lado do outro, comentar sobre o show. Então vai ter isso mais, que agora vão ter que ter uma cadeira, retirar um assento, né? Então você vai ser um assento, uma pessoa sem assento, um assento, sem assento. E a diminuição de público também, né? Exatamente. Quase 50% já vai ter que diminuir obrigatoriamente, né? Então, vai ser bem complicado, sabe, a volta. Por isso, agora a gente está trabalhando em mudar o show também. Por exemplo, o show tem 1h30. Então, agora vai ser só 1 hora, sabe, para, né, balancear um pouco também, né, a diferença entre como era antes também, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta também, pode ir mandando aí, tá? Então é isso, já. E eu acho também que a questão, assim, quem sofre mais, né, assim, não é só, né, mas uma das que sofre mais é a própria arte e cultura, porque ela depende dessa aglomeração, vamos dizer assim, né, da existência de público. Não se faz cultura de forma isolada. Uhum. Né? O ser humano é um ser cultural. Só que não tem como você fazer cultura enfiado dentro de casa. Né? E agora a gente está tendo que fazer isso. Está tendo que mudar, né? E aí fica essa coisa, né? Como é que vai ser? Porque, imagina, vamos pegar nossos festejos mais comuns. A gente está em junho, né? Festa junina, velho. Quermesse. Então, assim, é muito complicado a gente pensar. Roblen, ô filho. Roblen. Tá perguntando uma coisa. Vocês estão com lugar onde manter a forma nas dependências do show ou fora? Ele está perguntando. Aqui no momento, eles fecharam tudo. Não, no momento agora mudou um pouquinho. Fecharam tudo, a parte do teatro fecharam completamente e não podia nem vir na academia. Então, nós moramos todos no mesmo prédio, né? Então, o que a gente faz? Nós artistas, a gente se encontra no estacionamento e a gente faz um treinamento, a gente mesmo, sabe?
A gente utiliza muito live, a gente faz treinamentos live. Agora, a partir de semana que vem, nós vamos começar os ensaios de novo, onde que vai estar mudando o espetáculo, né? Para confortar um pouco, né? Com essa pandemia, né? A distância, vai ter que mudar bastante coisa. Principalmente, acredito que esse espetáculo é aquático, então vai ter que diminuir um pouco, né? Não pode mais jogar água no público, né? Que eu acredito que diminui. Não vai ser legal. Mas vamos ver, né? O que vai dar. Agora, eu também fico pensando assim, o que a gente pode fazer nesse momento, né, de isolamento para se preparar para quando isso acaba. Não é a primeira pandemia que a humanidade passa, né? Você teve a peste negra, você teve a gripe espanhola, você teve um monte de coisa. O único problema é que essa se alastrou de uma velocidade enorme por causa da globalização, né? É muito mais fácil, muito mais rápido você se deslocar hoje de um lado para outro, né? Então, isso facilita também como é que fala? Um aceleramento disso tudo. Mas a minha provocação também é muito assim, o que a gente vai fazer hoje, né, para quando isso acabar e para melhorar, né, como eu mesmo estava dizendo, a gente já vivia num certo isolamento social velado, vamos dizer assim, né? Como é que a gente muda isso? Será que isso não é um ponto, um momento de reflexão hoje? Como é que a cultura pode ser um ponto-chave para virar essa condição humana, né, de individualismo, já que a cultura e a arte ela é essencialmente coletiva? Charles, tem uma pergunta para você aí. Você consegue ver, hein? Da Val, o que a arquitetura tem pensado para espaços sociais pós-pandemia? Val, eu não tenho a mínima ideia, né? Porque, na verdade, isso é muito novo. A gente tem, assim, algumas possibilidades, na verdade, né? Primeiro, vamos pegar o Brasil mesmo, 1906, né? Pós o período, quando vem o sanitarismo europeu aqui para o Brasil, e surge aquele período em que se pega, por exemplo, quando você pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa no Rio de Janeiro como se tivesse aquela cara desde a época de Dom João, quando Dom João veio para cá e tudo mais, ou até antes, tem aquela mesma cara. Não, o Rio de Janeiro ele tinha um tecido urbano muito semelhante ao de Ouro Preto, muito cheio de cortiços e tudo. Isso essas aglomerações também foram um problema, porque ela acaba disseminando também a doença, acabou disseminando a doença na época da cólera. E para resolver isso, foi na época do Oswaldo Cruz e tudo mais, resolveu fazer um sanitarismo no Rio de Janeiro. Então, jogou no chão, passou o trator mesmo, jogou no chão todo aquele tecido urbano que era de um Rio de Janeiro colonial. Então, a gente não vê isso mais, né, no Rio de Janeiro. Não existe. Para abrir aquelas avenidas largas e tudo, né, para dar esse respiro. Eu acredito muito, Val, que o que deve acontecer é que deve-se começar a pensar nisso. Porque o que a gente tem? A gente tem situações de cidades muito compactas e adensamento. Quando a gente fala em cidade, a gente geralmente pensa em prédio, né? Aquela avenida e prédios de 20, 30 andares. Isso
compacta a cidade e adensa demais. Se a gente for pensar, há décadas atrás, a gente tinha 80% das pessoas, acho que em torno de 80% ou 60%, vivendo no interior e o restante nas cidades grandes. E com o passar do tempo, em pouco tempo, isso virou o jogo. Hoje a gente tem 80% das pessoas vivendo em cidade, 20% vivendo no campo e no interior. Então, o que isso faz? Isso joga a cidade e adensa a cidade e vira o espaço propício para uma pandemia dessa. Porque está todo mundo no mesmo lugar. Então, a arquitetura ela vai ter que pensar, arquitetura e urbanismo, né? Vai ter que pensar muito o tecido urbano da cidade, como é que vai fazer isso. E também é o seguinte, você entra para determinada... Você entra para a sua casa, até onde a sua casa é saudável, psicologicamente falando, né? Porque muita gente acha que o trabalho de arquiteto é muito trabalho para gente rico. Não é. Né? Hoje em dia isso mudou muito. Hoje em dia você tem assessoria técnica para habitação social, que muitos dos arquitetos têm entrado nesse ramo, literalmente para trabalhar com as bases, com as comunidades mesmo. Então, você tem vai ter que repensar isso mesmo, vai ter que repensar isso. E falando de questões socioculturais, para mim é isso. O espaço sociocultural é o espaço físico da cidade. Então a gente vai ter que começar a repensar os espaços coletivos, os usos disso, né? Estimular que os espaços sejam saudáveis, né? E que as pessoas possam usar esses espaços mesmo em situações de pandemia. Vamos pensar num outro ponto, também ligado a isso tudo, mobilidade urbana. Né? Outro dia desse eu vi uma foto, não sei se foi no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim, que tiraram uma foto de um ônibus no Rio de Janeiro lotado, e assim, igual sardinha mesmo, e todo mundo com máscara. Então mostrou assim, isso parecia atual, né? Aí falando assim, o novo navio negreiro, né? De hoje, porque o pessoal indo para trabalhar, mas sem nenhuma qualidade assim, nenhuma qualidade de transporte urbano, né? Então, como é que vai ficar isso? Né? Como é que vai ficar as nossas relações com o espaço, com a nossa cultura, com a arte, a partir daí? E aquilo que eu falei, eu acho que se eu posso dizer isso, se tem um ponto positivo nisso tudo que está acontecendo, é o fato dessa situação de isolamento social estar esfregando na cara da gente toda essa situação velada que a gente já vivia. Eu penso muito nisso também. Que agora, por exemplo, aqui a gente depende muito do turismo, né? Da parte do pessoal de fora para vir visitar o show. Mas agora, no momento, a gente tem que trabalhar sempre, né, entre a gente mesmo, né, com a parte local. Então, é aí que você começa a ver, sabe? Por exemplo, você estava dando exemplo, essa parte do ônibus, que é uma coisa que sempre aconteceu, sabe, antes. Mas agora está todo mundo reparando, gente, isso não é normal, sabe? Eu acho que está fechando um pouco mais, que é um lado bom que eu acredito, sabe? Para mim, artístico, que você não precisa olhar tanto só o que está acontecendo em todo mundo. Agora você tem que focar um pouco no seu interior, né? Dentro da sua casa, onde você, por exemplo, tinha um tempo que a gente estava em quarentena, então não tinha espaço para mim treinar do lado de fora, ir na academia. Então eu falei, não, peraí, pelo que eu sei, eu tenho que fazer os exercícios em casa, vou começar a ler mais, começar, sabe, essa parte mais interior mesmo, né? E
eu não sei, pessoalmente, para mim, eu comecei a ver bastante coisa que eu não prestava muita atenção, né? Da, eu ficava muito disperso, vamos dizer, né? Quando tinha muita coisa acontecendo, do trabalho e tudo. E com essa parte da epidemia, eu acredito que eu fiquei um pouco mais, sabe, A gente focado. começa a se olhar no espelho, né? Exatamente, é bem interessante, sabe? Até Tem pessoalmente. uma coisa que eu estava até falando com a Val, eu acho que também uma coisa que a gente pode, falando de olhar no espelho, e aí a gente pensando em nossas comunidades, em nossa sociedade, eu acho que também pode ser uma oportunidade para as nossas comunidades se olharem no espelho também, porque às vezes eu vejo o seguinte, às vezes tem muita tendência das comunidades acreditarem que as soluções muitas vezes vão vir de fora, vão vir de longe. Exatamente. E eu acho que isso é muito importante porque eu acredito muito que as soluções para os problemas que a gente tem tá em nós, tá com a gente mesmo. A gente Né? mesmo. Gente, peraí, Charles, que tá tendo várias perguntas que eu estou passando. Perdendo aqui, Kleber, além do Então, circo. o Vini perguntou alguma coisa, tá falando aí. Vini, pergunta lá atrás. Kleber respondeu ele. Desculpa, gente. Às vezes eu não consigo ver essas perguntas aqui. Eu vi aqui. Ó, Kleber, além do circo em si, você já teve contato com mais prolongado com teatro e outras áreas de arte? Eu sempre trabalhei com circo, né? Mas, por exemplo, minha parte no show, como eu faço bastante coisas diferentes, eu trabalho muito com parte de caráter, que é a parte mais teatral do espetáculo, né? Onde tem, por exemplo, tem os personagens, né, que são criados e tem um grupo de acrobatas. Então, a maioria dos trabalhos que eu faço é mais personagem, né? Da parte teatral, por exemplo, desse show. Meu personagem chama Antar, que é um personagem que sai do público, né? E é jogado dentro da piscina, e dentro da piscina tem uma troca de roupa e tudo. Daí sai onde que eu apareço nesse outro mundo, né? No Brasil, eu não trabalhava muito com a parte do teatro, porque eu sempre treinei só no circo de todo mundo e treinava capoeira, né? Será que respondeu a pergunta? Richard, beleza. Isso mesmo. Perdão de interromper, Charles. O Val, Não. você manda mensagem pelo WhatsApp, mas eu não consigo ver, porque eu estou com o telefone. Então, mas aí eu estava falando justamente disso. Acho que as comunidades e os grupos precisam. Existe uma metodologia de desenvolvimento comunitário que eu gosto muito, que eu conheci com o pessoal da família dos Arns, lá de Curitiba, que é o método ABCD. Ele trata de entender que dentro das comunidades existem ativos, né, assim, habilidades que às vezes a gente não reconhece. E acho que a primeira coisa, uma coisa que a gente pode começar a fazer é, até para esse pós-pandemia, né, assim, a hora que acabar isso. Na hora que acabar isso tudo, com certeza nossas comunidades vão estar um tanto machucadas, mutiladas, por causa de tudo que aconteceu. A gente não pode ficar passivo nisso, sabe? Se amuralhar novamente, né? Não só, acho que os muros que as casas têm hoje, elas só materializam o muro social que as pessoas vão se impondo, né? É de sair mesmo, é sair da toca, encontrar o outro, ver o outro, né? Se permitir, né? Encontrar o outro. E, a partir daí, começar não só a fazer isso, mas ver o que o outro tem de importante e de bom para contribuir para o crescimento da sua própria comunidade. Porque todo mundo tem.
né? O Circo de Todo Mundo, por exemplo, trabalha muito com os meninos, com o pessoal mais jovem e tudo, fazendo esse investimento e tudo mais. Aí eu não sei se tem alguém uma turminha que é do circo, que está ouvindo, né? Então aí eu acho que assim, vou pôr pilha no vocês, velho. Porque assim, não para não, sabe? Assim, e não é só parar do tipo, eu vou. Não, olha para o outro, olha para o seu lado. De repente tem uma pessoa que tem uma habilidade, e eu acho que é papel da gente levantar essas pessoas, porque se melhora para a comunidade, melhora para todo mundo. Eu vou, eu vou contar até uma historinha interessante, que muita gente fala, como eu passei nesse teste para vir para o circo, para começar a viajar o mundo. Quando eu fui fazer o teste, eu fui fazer um teste de acrobacia, de acrobata. Então tinha muito ginasta, tinha muitos acrobatas, faziam vários saltos que eu até hoje não consigo fazer tantos saltos assim. Mas quando a gente foi fazer a audição, eles pediam, por exemplo, você sabe saltar, tá bom. Gira um bastão. Aí eu conseguia girar e ninguém mais conseguia. Dança um pouquinho. Aí eu conseguia dançar e ninguém mais dançar. Nessa habilidade que eu aprendi com o circo, de fazer um pouquinho dali. Você viu um amigo fazendo bastão, ou fazendo malabares. Você pode me ensinar isso, sabe? Ali interno mesmo, eu consegui essa habilidade que hoje em dia eu posso fazer qualquer coisa no show, sabe? Preciso de alguém, alguém machucou num espetáculo. Eu consigo fazer alguma coisa, peraí, eu já vou lá e entro. Então, como o Charles está falando mesmo, para o pessoal do circo que está aí, gente, se fosse aprender outras coisas, a dançar, que eu tenho certeza que tem várias gente aí da comunidade mesmo, ou do circo mesmo, que fazem outro tipo de esporte, outro tipo de dança, que é bem interessante. Aqui mesmo, com os artistas, quando a gente estava fechado, então não podia sair, a gente se encontrava na garagem. Então, cada dia, um artista dava uma aula completamente diferente de circo, por exemplo. Tinha aula de salsa, tinha aula de balé, tinha aula sabe, de exercício físico. Então, quer dizer, a gente aproveitou bastante essa pandemia, por exemplo. Eu aprendi muito mais do que como se eu tivesse, né, tudo aberto, acontecendo no show. Então, é aproveitar esse momento mesmo da pandemia, de tentar, né, aprender outras coisas, sabe? É isso aí, Charlie. Tem uma coisa que você falou aí que eu acho que é muito interessante. A gente vive hoje num mundo e num ritmo tão infernal, né, de não ter tempo para fazer quase nada direito, que acho que também é o tipo da coisa de a gente tentar aprender a desacelerar com essa pandemia também. Né? Assim, quando acabar isso, então quer dizer que agora eu vou começar a correr igual eu estava correndo e que não vai adiantar muita coisa. E a gente pensar, né, pensar que esse desaceleramento me permite muito isso, ver o outro, né, entrar em contato com o outro, entrar em contato, porque muita gente, assim, eu vou pegar o exemplo, aqui em Betim, onde o circo está, uma unidade do circo está, né? Eu sempre falo com o pessoal, gente, a cidade, porque muita gente fala assim, essa cidade é uma porcaria, essa cidade não tem nada, a cidade isso, a cidade aquilo, aí fica aquela reclamação, mas eu falo assim, gente, se vocês pararem, se vocês andarem, vocês vão ver que a cidade tem muita coisa. Eu acho que a gente precisa, ao terminar essa pandemia, esse pós-pandemia, fazer com que o nosso olhar seja outro. Sabe? Por isso que eu estou tocando muito nessa coisa de olhar para o lado, olhar para o outro, olhar no espelho. Exatamente. Ver, porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. Aliás, é enxergar. Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. A gente tem esse problema. A gente tem... socialmente, a gente é míope. Né? A gente vê tudo embaçado, não vê direito.
Então a gente olha para o outro e não vê as habilidades que a pessoa tem. A gente olha para a cidade, não vê as oportunidades e toda a cultura e toda a riqueza que aquela cidade tem. A gente tem a tendência muito de focar muito nos defeitos, nas coisas ruins, né? É muito fácil falar mal, né? Do que elogiar. Eu acho que a gente também, uma coisa que a gente pode, de repente, passar a fazer, né, tanto agora nessa pandemia como no pós-pandemia, começar a aprender a elogiar, porque eu acho que está acontecendo muito disso, porque as pessoas não podem sair, né, e às vezes, meu bairro é horrível, mas no momento em que se virar e falar, olha, o isolamento social vai dar um relaxamento, você vai poder andar no seu bairro. O bairro vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Então a gente precisa ter a falta para poder sentir falta. Uma das vantagens dessa pandemia. Gente, deixa eu falar uma coisa que talvez se cair a conexão, a gente entra de novo, tá? Eu acho que tem um horário, tem um tempo certinho, né? E tá pra... Mas é uma parte interessante mesmo da pandemia, né? Por exemplo, até com os amigos. Agora, o Kleber, e aí, como é que foi essa... Quais foram os principais percalços que você enfrentou, né, culturalmente falando? Que a gente está falando dessa questão cultural, por exemplo, se você é brasileiro, né, saindo do Brasil, indo para um outro contexto completamente diferente, como é que foi essa adaptação? Assim, o que você... Um pouco breve. Principalmente a barreira de língua, para mim, foi bastante difícil. Porque, lógico, a parte de comunicação, né, com os artistas, mas o Circo du Soleil ajudava bastante, porque sempre tinha um tradutor, né, lá perto. E outra coisa, a parte cultural de cada país também, porque o Circo du Soleil contrata pessoas de vários países, né? Isso, para mim, eu acho que foi o mais difícil, né? Eu explico como, por exemplo, o brasileiro, a gente gosta de dar abraço, sabe? Agora, asiático já não gosta. Por exemplo, tem gente que já gosta de pegar na mão. Por exemplo, tem países que já não pode, que é falta de respeito. Você não pode abraçar uma mulher, por exemplo. Na Arábia Saudita, você não pode cumprimentar uma mulher. Você tem que sempre manter distância, né? E isso, para mim, foi um pouco difícil, porque às vezes eu não entendia direito, sabe? A diferença da cultura do pessoal. Eu falei, mas peraí, o que eu fiz de errado? Mas isso eu aprendi com o tempo, né? Que foi bem difícil. Mas eu acredito que a diversidade que a gente tem no Brasil, sabe? De cada cidade do Brasil, são um pouquinho diferentes. Então a gente a gente aprende bastante rápido, sabe? Isso, sabe? Essa diferença. As pessoas não gostam, ok? Não, as pessoas gostam de ser cumprimentadas assim, então eu não posso conversar com essa pessoa direto, sabe? Sempre muda umas coisinhas. Então ele vai fechar em 2 minutos. A parte do show também muda um pouco, porque cada espetáculo tem cada país tem um jeito diferente de ensinar, de se comunicar, né, com as pessoas. Isso para mim foi um pouco difícil também, sabe? Por exemplo, os russos já são muito mais duros quando falam, né? Parece que tá brigando, mas eles estão tentando ser carinhosos. Cada país é um pouco diferente, né? Essa foi a dificuldade para mim. Eu acho. Agora, eu acredito muito. Tem tem um pessoal, uma futuróloga que eu gosto muito. Quando eu falo futurólogo, não é ninguém que lê mão e vê o futuro, não. Que pensa em cenários para o futuro, né, da humanidade. Como é que a coisa pode ser? Ela chama Lala. Ela criou um método chamado fluxonomia 4D. É muito bacana, porque ela fala de nós criarmos